Bom, abril é o mês de conscientização sobre a cegueira. A Organização Mundial da Saúde calcula que, atualmente, cerca de 285 milhões de pessoas no mundo têm a visão prejudicada. A maioria dos casos poderia ser evitada, ainda conforme a OMS. E para falar sobre a prevenção, sobre a saúde dos olhos, a gente convidou o médico oftalmologista Marcelo Rossome. Muito obrigada por aceitar nosso convite, doutor. Seja bem-vindo ao FN1. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar para toda a população sobre a importância da saúde ocular. É isso mesmo. É muito importante que você participe dessa conversa enviando suas dúvidas para o 98115-9305. Já recebemos várias perguntas. Vamos começar então a trazer as respostas. Wesley, que é morador de Narandiba, diz o seguinte: tive distorção de imagem 3 vezes. A visão fica como se estivesse flutuando e a imagem toda distorcida. O que pode ser? Só aconteceram 3 vezes. Olha, uma pergunta um pouquinho complexa, um pouquinho mais difícil que a gente costuma ver no consultório. Para a visão funcionar bem, existe a parte do olho, existe o nervo que conecta o olho até o cérebro. E para funcionar bem, tudo isso está funcionando. Muitas vezes, algumas alterações, por exemplo, do coração. Às vezes tem uma arritmia, o coração bate mais fraco, falta sangue no cérebro, e aí você pode ter uma flutuação da visão. Outra coisa, doenças neurológicas também podem afetar a visão. Dificilmente uma doença oftalmológica causa essa distorção de imagem 3 vezes e depois melhora. Lógico, é importante passar por uma consulta oftalmológica completa para dar uma avaliada, mas a gente tem que lembrar que também precisa outros órgãos estar funcionando, coração e cérebro nesse caso. Essa primeira pergunta, Carla, é bem legal porque tem a ver com isso. A Marli pergunta quais doenças mais comuns que podem afetar a visão. Tem as doenças dos olhos, como o doutor disse, e outras doenças que também podem afetar, né, doutor? Sim. Então, vamos lá. Na parte da oftalmologia, né, médico oftalmologista, o médico cuida dos olhos, a principal causa de dificuldade visual é a falta de óculos, que se chama as ametropias, que aí se corrige com óculos, são miopia, hipermetropia, astigmatismo. Esse probleminha é facilmente corrigido. Existem outras doenças, como catarata. Catarata é quando uma lente que a gente nasce dentro do olho, quando nasce completamente transparente, e essa lente com envelhecimento, depois de 50, 60 anos, começa a ficar opaca e a visão começa a cair. Para resolver o problema da catarata, precisa de uma cirurgia. Outro problema bastante comum no Brasil se chama glaucoma. Glaucoma é a pressão alta no olho, é uma doença silenciosa, a pessoa não sente nada, então é muito importante todo mundo passar no médico uma vez no ano, mesmo quem não sinta nada, para medir a pressão do olho e tentar detectar se tem glaucoma ou não. E outro problema que afeta bastante a visão são problemas da retina, e aí eu falo principalmente da retinopatia diabética. Quando a pessoa tem diabetes, esse excesso de açúcar no sangue vai lá e começa a causar dano nas células e nos vasos da retina. Muito bem, a gente tem muito assunto pela frente ainda, muitas perguntas para serem respondidas, então a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco e eu reforço o convite para você ligado no FN1, pode mandar suas dúvidas para o 98115-9305. Até daqui a pouco, doutor. E abril também é o mês de conscientização sobre a cegueira, por isso hoje a gente está falando aqui no FN1 sobre a prevenção, sobre a saúde dos olhos. Vamos continuar a nossa conversa com o médico oftalmologista Marcelo Rossome, trazer mais perguntas, e são muitas as dúvidas dos telespectadores, doutor. Aqui, ó, o Carlos está dizendo que teve estrabismo com 50 anos. Ele está perguntando por quê. Estrabismo é o olho torto, né? Quando um dos olhos se desvia, e existe várias causas de estrabismo. Pode aparecer em crianças, que é até um pouquinho mais comum, mas pode desenvolver depois de uma certa idade. Quando o olho deixa de enxergar, quando tem alguma patologia e deixa de enxergar, é comum o olho ficar um pouquinho estrábico, o olho desviar, tá? Então ele precisa passar por uma avaliação oftalmológica e entender o que está acontecendo. Às vezes uma catarata muito avançada acaba com a visão desse olho e ele desvia. Às vezes uma doença atacando a retina, uma cicatriz na retina também pode desviar o olho, e várias outras doenças. Aproveitando que o senhor falou da catarata, a dúvida da Daniela. Ela diz que tem 44 anos e tem catarata em um dos olhos. Passou por um médico e ele examinou dizendo que só deve fazer a cirurgia quando ela chegar aos 60 anos. É desse jeito que funciona ou não? Olha, hoje a cirurgia de catarata avançou muito, né? A medicina é muito importante, se baseia muito em tecnologia, em aparelhos avançados.
E hoje existe uma regrinha que quanto menor a catarata, melhor é para operar. Por quê? Para fazer a cirurgia de catarata, a gente usa um aparelho, jeito mais moderno, para fazer cirurgia de catarata com ultrassom. A gente tira esta catarata, o ultrassom quebra a catarata e tira e aspira. Quando a catarata é pequena, se usa pouca energia desse ultrassom e judia pouco do olho. Quando a catarata é muito avançada, judia mais do olho. Então, catarata, dependendo do grau, dependendo de várias outras coisas, a princípio, quanto mais cedo operar, melhor. Melhor não esperar tanto avançar e complicar tanto. mais. Muita gente falando sobre catarata. Ó, o Luiz fala que faz tratamento de glaucoma e tem catarata, posso fazer a cirurgia? E o Fernando fala, quem fez cirurgia de retina, pode fazer a de catarata? Sim, são problemas distintos, né? Glaucoma é o aumento da pressão do olho, esse aumento da pressão do olho vai lá e começa a destruir as células do nervo óptico no fundo do olho. Catarata é na parte da frente do olho, uma lente que fica opaca e tem que fazer cirurgia para retirar. Então, são dois problemas distintos. Até existe a possibilidade de fazer a cirurgia de catarata combinado com a do glaucoma. Já que vai entrar dentro do olho, aproveita e já resolve dois problemas. E da retina, a mesma coisa. A retina é uma camada que fica no fundo do olho. Também é comum fazer a cirurgia de catarata associada com a cirurgia da retina. A pergunta do Antônio Alves, de Indiana. De perto enxergo embaçado, de longe enxergo muito bem. O que é que pode ser, doutor? Olha, é comum, depois de uma certa idade, 40, 45 anos, a gente ficar com a visão de perto ruim. O pessoal até fala que isso entrega a idade, né? Que o braço fica curto, Isso, né? O braço fica curto. Isso chama presbiopia, é até esperado acontecer isso. E tem que passar por um médico para ele ver a questão de grau com óculos para perto, para conseguir enxergar melhor. Muito bem. Aqui em Prudente, a gente conversou com pessoas que, mesmo tendo deficiência visual, seguem com as atividades diárias. Vamos conhecer agora o professor Luiz Carlos e também a psicóloga Daniela. Muito além da visão. Essa é uma frase que faz todo sentido para Daniela. Isso porque, apesar da deficiência visual completa, ela nunca deixou de fazer nenhuma atividade. Aos 33 anos, ela é mãe de 2 filhos, casada, formada em psicologia e sabe bem como caminhar pelas próprias pernas, sem precisar ser conduzida. Nasci de 6 meses, fiquei sem um tampão e por conta disso eu acabei perdendo a visão. Mas isso não me impediu de levar uma vida normal. Eu sempre fui uma criança muito ativa, andava de bicicleta, brincava de correr na rua, me machucava como todas as outras crianças. E se engana quem pensa que a Daniela sente algum tipo de dificuldade para desempenhar todas essas atividades. Isso porque os outros 4 sentidos, como a audição, por exemplo, cumprem muito bem o papel de ajudar a Dani a reconhecer tudo o que está ao redor. É por meio deles que ela consegue ver o mundo de um jeito único, sem sentir falta daquilo que nunca conheceu. Comecei a ver a vida de uma outra forma e é uma nova oportunidade de conhecer outras maneiras de viver, não só com os olhos, mas com os outros sentidos. Que foram mais aguçados, inclusive, né? Com certeza, eu falo que a minha audição é insuperável. No caso da Dani, a deficiência sempre fez parte da vida dela. Mas muitas vezes a perda de visão surpreende e transforma histórias de forma totalmente repentina. Já para uma pessoa adulta, perder a visão ou parte dela significa uma grande mudança em todos os aspectos da vida. Foi isso que aconteceu com o Luiz, que perdeu a visão completa aos 24 anos de idade. Mas ele nunca deixou de enxergar a vida com entusiasmo. Parar é que não pode, se você parar você vai dar um como que a dificuldade te venceu. E nós temos que ter na mente que eu tenho que ter condições para poder lutar e vencer e ir em frente. Após o acidente, ele precisou mudar a rota e se encantou pelos números. Se formou em matemática e hoje dá aulas para outras pessoas com deficiência visual, na Associação de Proteção aos Cegos de Prudente. Uma forma de ensinar e também inspirar os alunos. Falar que é fácil, não é. Mas tudo que você querer fazer, puder fazer, você tendo condições tem que fazer. Se ficar reclamando, lamentando, não vai adiantar nada. Histórias de superação que ajudam a quebrar estereótipos e mostram que, ao mudar o jeito de olhar para os desafios que surgem pelo caminho, é possível promover grandes conquistas. Tanto para as pessoas como para os familiares delas, que não é o fim, sabe? Tanto perder a visão de um bebê como de um adulto, é um recomeço. Eu falo, isso aí não é nenhum problema. É a dificuldade. Você tem, primeira coisa, pensar. Bom, aconteceu comigo, mas eu não sou único a ficar assim.
Porque você desesperar, querer achar culpado, não vai resolver a sua situação. Você tem que ter a primeira coisa, a confiança, muita fé em Deus e amor próprio. O doutor estava acompanhando a reportagem e até contar alguma coisa, né, doutor? Sim, é que é muito bonita essa história, né, de superação, a pessoa sem visão, é um negócio muito complicado, mas você sabendo lidar com a deficiência, a gente consegue levar a vida. Mas esse é o meio de conscientização da cegueira e 80% das pessoas cegas poderiam não ficar cegas se fossem no médico no tempo adequado. É muita gente, né? No caso de 10 pessoas cegas, 8, se for no médico, a gente salva. E 2, mesmo os tratamentos, vão para a cegueira. Então, mais um aviso, um apelo para vocês, né? Tem que passar pelo médico oftalmologista, muitas doenças são silenciosas e não pode esperar. Não vou no médico porque estou enxergando bem, o meu olho não está doendo. Não, tem que fazer o rastreio para ver se tem alguma doença. Os exames costumam detectar antes de sentir alguma coisa. Tem que investigar, tem que aproveitar a oportunidade para tirar dúvidas, como essa que a gente está dando aqui. Olha só, falando em cegueira, a Eliane, meningioma pode causar cegueira? Que doença é essa, doutor? Sim, meningioma é um tumor que pode ter nas meninges, que é do tecido nervoso, e sim, esse tumor pode crescer, comprimir o nervo óptico, pode causar cegueira, sim. A Juliana pergunta se é possível detectar sintomas para a pressão alta dos olhos. Uma das grandes dificuldades do glaucoma, né, que é a pressão alta nos olhos, glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo. Uma vez que a cegueira chega, não tem como voltar atrás. Então, o grande desafio nosso é detectar no começo. E o glaucoma não dá sintomas. A pressão, se a pessoa está com a pressão alta, está bem em casa, não tem olho vermelho, não tem dor, não tem vazamento de visão, os sintomas só vão aparecer depois que a doença já está num nível muito avançado, que já é muito tarde para tratar. Pois é, o senhor falou sobre procurar um médico, né? O Euclides de Adamantina pergunta, percebo que estou com dificuldade para enxergar. Se demorar para começar a usar óculos, pode piorar? Sim, pode piorar sim a situação e a falta de óculos pode deixar sequelas muito sérias, principalmente em crianças. Toda criança tem que fazer um exame para ver se necessita de óculos ou não, antes dos 5 anos de idade, tá? Então, com 3, 4 anos, é importante passar com o oftalmologista. Por quê? Se essa criança tem necessidade de óculos e não utilizar o óculos até os 7 anos, ela perde a visão desse olho, a gente chama de olho amblíope. Então, a falta de óculos pode sim levar à perda da visão. Muito bem, então a gente encerra essa conversa hoje com esse recado tão importante para as famílias, para os pais, em torno de 3, 4 anos. Leva seu filho a um médico oftalmologista, passa por uma consulta para ver se está tudo bem ou se já precisa colocar os óculos, então, na criança. Para dar uma resumida para todo mundo aqui, se você está com dúvida, procura um médico. Não deixa para depois, não. Vá, se você está sentindo alguma coisa, está estranhando alguma coisa, vá atrás, porque realmente pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa que tratada rapidamente vai evitar problemas lá na frente. Doutor, obrigado pelas suas informações. Muito obrigado, gente. Obrigada, Valeu. doutor.